Mensagem dia 26/12/1995. Como comemorar o Natal? Não há nada que se faça pelo meu amor que seja perdido. Todo aquele que se dispõe a fazer um serviço meu é considerado digno de ser chamado filho de Deus. Assim foram aqueles que também deram a vida por mim. Mas não teve nenhum que sofresse como eu sofri, não tanto pela morte na cruz, mas pelas calúnias e as blasfêmias que eu recebia, sendo eu Jesus, o Salvador da humanidade. Foi um povo injusto naquela época. Poucos reconheceram que eu era filho de Deus. Só depois de ressuscitado, mesmo assim ainda duvidaram que fosse eu, como no caso de Tomé. A perda de lá para cá cada vez vai aumentando com esta geração que tudo desconfia, até da minha existência. A maioria acha que não tem fim e que o fim é só para quem morre. Bento, meu filho querido, por que estão acontecendo essas tormentas em vários lugares? Muitos duvidavam que ia acontecer com eles. Justamente é para ver se o povo acorda, mas não adianta. Depois que tudo passa, voltam a cair no mesmo ritmo. Gente sem fé, povo sem oração. Os salões vivem abarrotados. Vejo que nem no Natal ficam em casa. Vão todos para a praia, outros para boates. O que resta são pouquíssimas famílias que me ouvem e ficam unidas dentro de casa na noite de Natal. A tristeza é grande para mim, porque esses que não ligam mais para uma comemoração de respeito fazem o castigo só aumentar. Quem não cuida da sua alma faz com que o corpo só sirva para escândalo. Esses vivem nas ruas bebendo, fumando, chamando palavrões, sem terem medo do que vem pela frente. Quando a desgraça começa a cair, a primeira coisa que fazem é chamar pelo meu nome. Porque antes não se lembram de mim? Não se lembraram de mim? Comportam-se como gente, mas não são. É preferível uma noite de bagunça do que uma hora de oração. Com isso, o diabo vai tomando conta das pessoas. Depois põe a culpa em mim, dizendo que não tenho piedade dos que perdem tudo com as enchentes e vendavais. Dizem que a culpa é de Deus. Filhos ingratos, não veem que se não fosse Deus, nada sobraria? Todo o poder está em minhas mãos. O que o diabo faz, ninguém diz que é ele. Onde está a tua fé, meu filho? Nunca deves igualar o amor ao ódio. Se eu tivesse ódio, até para nascerias com muitos defeitos, no entanto nasces perfeito. Olha para a figura do diabo, tudo que é dele é horrível. Como eu sou, fiz o homem à minha semelhança, com o espírito de luz. Os filhos que o diabo vai roubando são dados a ele somente desgraça como prostituição, drogas, falta de respeito, roubos, sequestros, violências e escândalo em todos os lugares. Já os que me buscam todos os dias não andam mais nas ruas com vergonha dos que só vivem para o mal. Filhos queridos, acordem-se enquanto é tempo, depois não adianta mais chorar. Obrigado, meu filho, mais uma vez por tua paciência. Dou-te a minha paz, Jesus. Bom, primeiramente, eu quero desejar um Feliz Natal para todos sem exceção, mas principalmente aqueles que aqui vieram com certa dificuldade, mas devido à sua imensa fé, aqui se chegaram. Para buscar o quê? Buscar o que Deus está pedindo aqui. Como comemorar o Natal? Ficar bem com Deus, participar de uma celebração da Santa Missa, fazer sua confissão, comungar. Então essas pessoas realmente merecem o nosso respeito e com certeza a admiração de Deus. Aqui também a gente sempre tem uma surpresa, tá? Poucos da família, mas sempre vem. Tem o Silvino, o Júnior, a esposa dele, a Kátia, o filho dele. Então isso deixa a gente realmente satisfeito.
Obrigado a vocês. Falando sobre essa mensagem, como comemorar o Natal? Como se precisasse Deus passar uma mensagem dessa para o profeta. Qualquer cristão, qualquer pessoa decente, sabe o que é o Natal, o que representa o Natal. Eu lembro desde sempre, o profeta, por acaso meu pai, ele tinha um imenso capricho nessa data de Natal. A gente morava em Joinville e a família toda da minha mãe e dele moravam aqui em Itajaí. Mas eu lembro desde sempre, como eu falei já, nessa data ele não saía de casa. Ele dizia sempre, Natal eu fico em casa, eu quero estar em família. A família que ele tinha formado. Não a família que lhe pertencia, mas a família que ele tinha criado. Por tanto, o respeito que ele tinha ao Natal e à família que ele tinha criado. Então, a gente saía já no mês de dezembro, saía pelas igrejas, visitando os presépios, fazendo as orações. No dia 24 de dezembro, a gente ficava reunido em casa, sem bebedeira, sem bagunça, ali celebrando o Natal, no presépio, fazendo orações, recebendo os presentes, que ele sempre caprichou de passar e dar o presente aos filhos, e estar presente com a família, presentear a esposa e nós mesmos. A gente, na época, era pequeno, não podia retribuir isso a ele, presente material. Depois, quando a gente foi crescendo, a gente foi realmente retribuindo a ele os presentes que ele merecia. E no dia 25 de dezembro, Natal, era imprescindível a gente faltar, a gente tinha que participar da missa. A missa era o ponto principal daquele dia natalino. Então a gente ouvia praticamente 30 dias só música de Natal, oração. Aquilo era uma preparação para o Natal. Hoje a gente vê diferente. Hoje a gente vê as pessoas se preocupando, planejando, fazendo projeto de viagem, praia, ceias, jantar na casa de quem, almoçar na casa em que casa. Isso para preservar a união da família. Mas, por incrível que pareça, esse ano foi um ano especial, que nem a união das famílias foram levadas a sério. As pessoas se afastaram, não festejaram junto, se separaram. Isso é a ordem de quem? É a ordem de Deus? Não. É a ordem de Satanás. Satanás está banalizando a família. Satanás tem o projeto e o plano de separar as famílias. Mas por que isso? Por que Satanás está tão feroz, está tão apressado em botar em plano o seu projeto diabólico? Porque as pessoas estão esquecendo de Deus. E as pessoas esquecendo de Deus, ela dá brecha, ela abre a porta para o Satanás. Por isso que Deus fala aqui, quem não cuida de sua alma, faz com que o corpo só sirva para o escândalo. É o que nós vimos hoje. É só pensando em festa, bebedeira, praia. O que significa praia? A praia é uma prostituição em área aberta. Ali tem de tudo, tem droga, tem sexo, tem traição, tudo na praia. É um local que se usa especialmente para provocar esses crimes para Deus. O pecado ali impera. Praia deixou de ser um lugar da natureza deslumbrante, um lugar para se banhar, se refrescar,
Praia é uma prostituição hoje, ao ar livre. Mas Deus fala, quem não cuida de sua alma, seu corpo, só serve para o escândalo. Então, por isso que as famílias hoje não estão mais unidas, estão se separando, em nome de uma pandemia. Por que não se separaram em nome dos acidentes nas ruas, quando viajam? Eu não vou porque a rua está muito violenta, muito acidente. Mas não, todo mundo procura viajar, visitar o seu ente querido. Mas em nome da pandemia, não dá para dar um abraço pessoalmente, num pai, numa mãe, num filho, num tio, numa tia. Aí Deus, com Jesus aqui ainda fala, é preferível uma noite de bagunça do que uma hora de oração. Mas isso é visível. Ninguém se cansa em bagunçar a noite toda, ou virar a noite bagunçando, o dia seguinte bagunçando. Mas uma hora de missa é muito. Isso é coisa para doido, para esses radicais. Quando Jesus fala aqui, é preferível uma noite de bagunça do que uma hora de oração. Isso me chamou a atenção numa coisa. Fiz os meus cálculos ali. Uma hora no ano. Quantas horas no ano eu tenho? 8.760 horas no ano. 720 horas no mês. Se o cristão, o ser humano, fosse à missa todo domingo, seriam 4 missas por mês. Vamos botar que uma missa leve 1 hora por dia. Daria 4 horas por mês. Daria 48 horas no ano. 48 horas. E a pessoa tem 8.760 horas. E ela é capaz ainda de não participar da missa, nem no Natal, nem no aniversário natalino do nosso Salvador, que é muito, esqueceu. Não encontrei uma missa, não encontrei uma igreja. Olha o desprezo que dão para Deus. 8.760 horas para você trabalhar, se divertir, fazer tudo que tem direito, dormir, descansar, e não tem tempo de participar de uma missa por semana, que daria 48 horas ao ano. Por isso que Deus se queixa, pergunta, ou nos indica como comemorar o Natal. Uma coisa muito óbvia, uma coisa muito lógica. Só mente mesmo, só não percebe, só não vê, é aqueles que, quem não cuida de sua alma, faz do seu corpo que sirva para o escândalo. Essas pessoas, quando se encontram com a doença, com o perigo de vida que corre, aí vão se lembrar de Deus. Aí sim, aí elas talvez procuram se desculpar, pedir perdão. Por que foi tão ausente na vida espiritual? Muitas vezes a pessoa ainda consegue se arrepender. Prova essa que Deus perdoou o ladrão ao lado dele, na última hora de suspiro dele. Prova essa que Deus perdoou Madalena, depois de tanto pecado, mas ela reconheceu e voltou para Deus. Mas que a gente não se prevaleça disso. Não acha que tudo Deus vai perdoar na última hora, não. Deus já colocou, já revelou aos profetas, inclusive esse último, que depois do último sinal, ali acabou. Ali não existe mais perdão. Porque as pessoas vão realmente reconhecer que Deus existe. Vão realmente entender o que fizeram com a sua vida. Abandonaram o que é mais importante. Abandonaram a vida cristã. Abandonaram a sua alma. Só cuidaram do corpo. E o corpo, infelizmente, ele apodrece e se acaba. Fica só a alma. Então,
para que esse Natal, esse ano que vem agora, essas pessoas comecem a pensar diferente, comecem a avaliar esses números que eu dei aqui. É muito pouco, 48 horas no ano é muito pouco. É praticamente 2 dias que você tira para Deus, tirando 365 dias. Então, não justifica. Ontem fui participar no Natal, participei aqui em casa, participei lá no Eugênio, e eu participei em Joinville. Eu não quis nem perguntar para não me decepcionar. Vocês foram à missa ontem e hoje? Com certeza, não. Então, quer dizer, nem no Natal eles não lembram. É como eu ir no aniversário de uma pessoa e não lembrar de dar um abraço naquela pessoa. É a mesma coisa. Jesus nasceu há 2020 anos atrás, no dia de hoje, no dia de ontem, 25 de dezembro. Que custa você tirar 1 hora da sua vida e lá agradecer por mais um ano que Ele está te dando de vida, por mais um ano de misericórdia para com Ele, de mais um ano de sucesso que você teve, de mais um ano que você escapou da pandemia. Não custa nada. Mas, infelizmente, a humanidade está seguindo num rumo que Deus cada vez mais está ficando de lado. E culpa de muito disso são os padres, a Igreja Católica, que está tirando a fé das pessoas. Não estão trazendo eles para a igreja, não. Estão deixando à vontade. Estão acabando com a fé das pessoas. E Deus já falou, a quem muito eu confiei, esse mais eu vou cobrar. E o profeta sempre tocou sempre nessa tecla, sempre foi muito verdadeiro, sempre tentou resgatar as tradições da igreja, o respeito com as coisas sagradas, o respeito ao Natal, o respeito à Páscoa, o respeito à Quaresma, que é outro absurdo, de 365 dias no ano, você terá 40 dias, assim mesmo, é muito para a pessoa ficar em meditação, ficar recluso em casa. Então, o que pode ser feito? Deus está abrindo mão. Deus, com a sua misericórdia, Ele dá liberdade para todo mundo. Ele não quer perder ninguém. As pessoas que estão se afastando dEle. E quando você se afasta da luz, só resta escuridão. E a escuridão é do inimigo de Deus. Então, eu desejo que esse Natal as pessoas possam se acordar e viver, talvez, o Natal seguinte, se tivermos o Natal seguinte, se esse não for o último, assim mesmo como falou o padre essa semana na homilia, se esse não for o último, mas que possa mudar a sua cabeça, que possa realmente dar valor às coisas que interessam, que vai te levar para a vida eterna. Amém.